Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Everton Martins, e você está no Teologando Entre Amigos, e hoje, pela primeira vez, nós estamos realizando o Teologando Entre Amigos, uma aula ao vivo, para que você possa interagir. Aqui vai estar o nosso companheiro, Jean Coutinho. Explica para eles, Jean, como que eles também podem participar. Hoje, os irmãos que estiverem assistindo, você que estiver assistindo, pode comentar aqui nos comentários da live, pode estar fazendo perguntas, pode estar mandando uma saudação e nós vamos estar interagindo junto com o pastor. Enquanto o pastor dá a aula, nós vamos aí interagindo. Já peço que você compartilhe e que transmita para mais pessoas acompanhar essa videoaula, que vai ser muito interessante. É isso aí. Então, o Teologando Entre Amigos, surgiu com uma ideia de nós levarmos assim um estudo bíblico de uma forma simplificada para aqueles que têm o desejo de aprender a palavra de Deus. Tu vai observar que pouco nós vamos fazer uso dos termos originais. Nós vamos tentar usar sempre a língua materna nossa mesmo, o nosso português. É claro que um bom estudante das Escrituras, ele sabe que para interpretar a Bíblia é necessário fazer uso das palavras originais. Mas nesse caso nós não vamos fazer. Nós vamos somente tentar interpretar, fazer uma interpretação textual na língua nossa, no nosso português, para que venhamos entender o que o texto está dizendo, qual é a ideia ou a mensagem que o texto quer passar para nós. E no Teologando Entre Amigos ele surgiu com essa proposta, ajudar aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de interpretar um texto, para que ele venha entender de uma forma simples e objetiva. E nós escolhemos como tema Mateus 24 e 25, porque Mateus 24 e 25 é um dos capítulos mais pregados de forma errônea. Por que eu digo isso de forma errônea? Porque nós sabemos que nós temos que interpretar, a primeira coisa, o texto de uma forma literal, e é claro que nós vamos depois fazer a aplicação para a igreja, mas não podemos quebrar princípios hermenêuticos, ou seja, temos que fazer uma exegese correta do texto. Até oriento quem for pregar esses textos, leia o texto, prega no sentido literal e depois você faz uma ponte aplicando para a igreja, quais as lições que você pode extrair, tá certo? E nós começamos Mateus 24 explicando da onde que surgiram as três perguntas, que elas são nada mais nada menos que a espinha dorsal de todo o contexto que gira em torno da profecia de Jesus acerca do tempo do fim. Então é uma espinha dorsal, eu vou tentar fazer um tipo de uma espinha aqui, né, uma coluna. Então nós temos a primeira pergunta, nós temos a segunda e nós temos a terceira. Terceira pergunta, elas são quem vai nos nortear para que venhamos entender as respostas de Jesus. E na primeira aula que nós fizemos, nós descobrimos qual foi a fonte das perguntas. Por que essas perguntas entraram no cenário profético? Da onde que surgiu a ideia das perguntas? Não sei se você está lembrado quais foram as perguntas, mas o Jean vai ajudar você a lembrar. Quais foram as perguntas, Jean? Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Fim dos tempos? O fim do tempo. Fim do tempo? Para eles era o fim do mundo, né? Mas Jesus estava se referindo ao fim do tempo, né? Fim do templo, né? Eu entendi que o Jean falou tempo. Então é isso mesmo. Então observa que a primeira pergunta deles foram aquela pergunta, quando serão essas coisas? Então a primeira pergunta é da forma geral, quando que vai começar essas coisas, né? E a segunda, que sinal haverá da tua vinda, que Jesus está saindo de Jerusalém. E a terceira, e do fim do mundo, eles perguntaram. Mas nós aprendemos que Jesus ele vai responder não na sua totalidade, né? É isso, Jean? É isso. Então, beleza. Então, lembra que nós aprendemos onde foi a origem das perguntas.
Foi porque Jesus está dentro do templo, saindo do templo, e aí alguns dos discípulos, Jesus profere uma palavra pesada de juízo a Jerusalém, e os discípulos então não quiseram entender a mensagem de Jesus e vão fazer uma pergunta para extrair mais informações. Jesus pega o martelo e bate na rocha. Então nós vamos entender que a primeira origem das perguntas já entendemos, que o contexto é Mateus 23, do 39 em diante. Depois nós falamos sobre a ordem das perguntas dos discípulos, né? E é claro que depois nós falamos as ordens das respostas de Jesus, certo? Até aqui foi tudo muito bem, foi aulas de 10 minutos, uma de 25 minutos, e agora para que nós possamos entrar dentro do texto, para nós começarmos a entender de uma forma cronológica os eventos, nós vamos então fazer uma aula ao vivo para que você venha entender. Quando nós chegarmos no capítulo 25, aquela parábola tão conhecida das 10 virgens, você vai entender se aquela parábola ela é para nós, se é a igreja ali, como muito foi pregado já. Eu já estive em congresso onde o pregador tomou como base de tema esse texto para falar sobre o arrebatamento da igreja. Só que ele não aplicou como uma forma de iminência, né? Como o texto vai apresentar. Ele aplicou de uma forma do contexto literal, que aí entra em choque. Não dá para pegar uma coisa, um texto que está se referindo a uma coisa, e nós pegarmos essa coisa e trazermos para nós. Não vai encaixar direitinho, porque não foi feito para nós. Então nós vamos aprender de uma forma diferente. Tá certo? Então vamos lá. Se você quiser participar, fazer algumas perguntas, vai fazendo as perguntas aí e o Jean vai estar respondendo. É isso, Jean? É isso aí. É isso aí, vai estar respondendo para você e eu caí fora dessa. Tá certo então. Pastor, nós temos algumas participações já. Já entraram, estão assistindo a irmã Aline e o presbítero Sérgio, a irmã Ana Paula. Também o irmão Cleito Santos está mandando uma mensagem para o senhor, diz assim: abraço amigo, Deus vos abençoe. Cleito Santos, esse nome para mim, eu conheço 2 Cleito, eu só não lembro do sobrenome. Deixa eu ver quem é o Cleito aqui. Cleito Santos, eu conheço um Cleito de Araranguá, conheço um Cleito de Paraguaçu e um Cleito pregador. Depois tu explica para o pastor qual dos Cleito é esse, ou se é um outro ainda, porque ainda o cérebro ainda não conectou, mas vai chegar lá. Um abraço para o Cleito, para a Aline, para o Sérgio e também para a Ana, isso? Deus abençoe vocês. Vamos lá então. Observa que a nossa história vai começar do versículo 4 do capítulo 24 em diante. O que nós vamos fazer para poder entender? Nós vamos começar a dividir o texto de Mateus para que nós venhamos a entender. Eu estou falando de uma linha cronológica, de um tempo cronológico, nós vamos estudar hoje. A cronologia do evento, do texto profético de Mateus. Para isso, nós vamos fazer uma linha primeiro, uma linha profética, vamos colocar um marco inicial, vamos colocar um ponto final, vamos dividir o tempo, porque nós sabemos. Por que dividir o tempo? Pastor, por que tu está dividindo o tempo? Porque Mateus 24, vou explicar, vai falar sobre o tempo do fim. Não é do fim do mundo, mas do tempo do fim de um período que nós conhecemos como tribulação e grande tribulação. Porque tem diferença. A primeira parte, tribulação, e a segunda parte, a grande tribulação. Porque é onde que intensifica, né, a perseguição, o sofrimento, os flagelos, então tudo isso. Nós vamos explicar devagarinho, tá bom? Então vamos lá. Nós temos que, vamos colocar aqui, linha do tempo. Nessa linha do tempo nós vamos encaixar Mateus, eu vou ter que diminuir aqui, senão vai faltar espaço. Não, eu vou deixar assim, depois eu puxo para baixo. Então, na linha do tempo nós vamos ter que encaixar Mateus 24, do versículo 4 até o 51, e depois o capítulo 25, do versículo 1 até o 46. Nós temos que encaixar esse texto aqui na linha do tempo. Hoje nós não vamos entrar muito nos detalhes textuais, porque eu quero que você aprenda a dividir o capítulo primeiro.
que nós vamos entender qual parte é da primeira parte da tribulação, qual parte é da segunda parte da tribulação, aonde é o marco da divisa e o que acontece antes desse período e o que acontece depois desse período. Tá certo? É o que nós vamos aprender hoje. Então vamos lá. Linha do tempo. Por que eu sei que esse período aqui, ele está falando do período da tribulação e da grande tribulação? Porque é bem simples. Ó. Se você voltar com Mateus lá, Jesus está falando sobre o fim, não é? Ele está partindo do fim primeiro. E quando ele está falando sobre o fim, ele fala sobre o princípio e ele fala sobre o fim desse período. Então observa que eu tenho aqui, ó, Mateus 24 e 4 fala sobre o princípio. É isso, Jean? Sim. É isso? Vamos ver o texto. Ó. Olha o que o texto diz. Respondeu-lhe de Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Aí depois ele diz: ouvireis de guerra, rumores de guerra, é necessário, mas ainda não é o fim. E nós fomos falando. Aí o versículo 13 diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o versículo 14, então, virá o fim. Então sabemos que começa aqui, Mateus 24 e 4, é o princípio, que ele fala que não é o fim, mas aqui é o fim. Então, ó, Mateus 24, vou colocar o versículo exato aqui para ti, ó. São princípio de dores. Vamos colocar o versículo 8 aqui, ó. O 8 eu tenho o destaque do princípio. Mateus 24 e 14 eu tenho o período do quê? Do que, gente? Do fim. Tem o período do fim, certo? Certo. Olha lá. Então o texto está bem claro. Ó. Se eu tenho início, eu tenho fim, ele já deu para mim o limite, a linha do tempo. Então eu não posso, dentro agora do capítulo do texto de Mateus, nem ir para lá e nem para cá, certo? Porque ele falou sobre o tempo do fim. Então agora eu tenho que ajustar todo o discurso de Jesus dentro desse texto aqui, ó, dentro desse contexto, certo? Porque ele está falando sobre o fim de uma era. Observa que o versículo 14 diz assim, ó, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Se aqui vem o fim, beleza, vamos para um segundo ponto. Como que eu vou encaixar? Agora eu já descobri que aqui eu tenho início e já descobri que aqui eu tenho fim. Como que eu vou saber aonde que é o meio desse tempo, Jean? Ia dizer que tem pergunta já, pastor. Tem pergunta já? Mas vamos concluir o raciocínio primeiro. Vamos lá. Como que eu vou saber aonde que é o marco, aonde dentro desse texto que divide esse tempo? Como que eu vou saber? Vamos lá. Pensa. Marcos, que está aí gravando. Deixa eu pegar o texto aqui, pastor. Isso, pega o texto aí. Mateus 20. Então você está entendendo enquanto o Jean pega? Então assim, ó, se eu tenho uma linha, Jesus já falou sobre o início e sobre o fim, então vamos colocar aqui, ó, início, e aqui eu tenho fim, então já foi dito muita coisa para mim, que na linha profética eu sei onde começa e eu sei onde termina, fechou. Sim. E agora eu tenho que encaixar o restante do texto, tudo dentro da linha do tempo. Vou fazer menor aqui, ó, Mateus 24 e 8. E 24 e 14. Se você não estiver enxergando, pode fazer uma pergunta aí que eu explico. Achou, Jean? Não, pastor. Tá, então vamos lá. Se o Jean não achou, deixa que eu explico. Vamos lá. É o seguinte, ó. Olha o que diz o texto. Então eu já sei o tempo todo do período. Agora observa que o versículo 15 diz assim, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar, quem lê entenda. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dando uma pista para nós, para que nós venhamos entender que o período que ele está se referindo é um período que já foi profetizado. Olha só que interessante. Então o que ele está dizendo assim, ó, ele está dizendo para nós entendermos e nos localizarmos que esse período aqui tem alguma coisa a ver com o período
do Antigo Testamento, que já foi profetizado, já foi anunciado. Então Jesus está fazendo, ó, vamos colocar aqui se fosse 2 morros, eu tenho um lado aqui sul e eu tenho um lado norte. E como é que eu vou atravessar isso aqui? Jesus está fazendo uma ponte para nós. E essa ponte é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai nos dar a ideia do que Jesus está dizendo. E o que Jesus diz lá? Jesus, só um minuto aqui, Jean, tem uma Bíblia aí no computador? Fechou. Peguei aqui online. Tem online? Então tá bom. Eu tenho aí, ó. Então o que Jesus fez? Ele faz uma ponte para nós entender o Antigo Testamento. E ele vai lá para o profeta Daniel. E é claro que não tem como eu entender o tempo do fim se eu não entender as profecias de Daniel. E ele está dizendo assim, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Daniel 9:27, olha o que diz. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, as 70 semanas de Daniel. 69 semanas já se passaram no calendário profético aqui. Faltava uma semana. Depois eu vou fazer uma aula só explicando sobre as 70 semanas de Daniel. Eu só vou concluir o pensamento e nós vamos para uma pergunta. Aí diz assim, ó. E na metade da semana, ó, olha o que o texto está dizendo para nós, para que você entenda, ó. O texto está dizendo assim, ele firmará concerto com muitos por uma semana. Eu vou fazer na linha de baixo aqui, para que você entenda. Olha, o que Jesus está dizendo é o que Daniel já disse. Olha lá, Jean, o que ele disse? E ele firmará concerto com muitos por uma semana. A linha do tempo de Daniel se chama semana. Então vamos colocar aqui, ó, semana. 7 anos, né? Que representa 7 anos. Isso. Certo? Então, ó, é a mesma linha do tempo. Sim. Então observa que ele está dizendo assim, ó, e ele firmará concerto com muitos por uma semana. Então a linha do tempo de Daniel se chama semana. E ele diz assim, ó, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ó, então ele não vai falar agora sobre o fim, e sobre o começo e nem sobre o fim. Ele vai agora deter o pensamento no meio. Porque no meio ele tá trazendo a atenção para o meio da semana. O que está acontecendo no meio da semana, Jean? Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ó, aqui haverá uma proibição. Aqui tem uma proibição, que é claro, você vai entender depois no estudo das 70 semanas de Daniel, está se referindo ao anticristo. E está dizendo assim, ó, ele fará cessar e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele está dizendo que quando esse período chegar, será até consumação, período difícil, fez cessar o sacrifício. Então esse período aqui é um período que vai dividir o tempo, não é verdade? Transição, é um período de transição. Vem com uma semana de bonança, por exemplo, meia semana, 3 anos e meio de bonança, que aparentemente bonança. Quando chega nesse período de transição, agora passa para um período de piora. Então, assim, nós não vamos destacar nada daqui ainda, Sim. né? Nada daqui. Sim. A nossa atenção tem que ser aqui, ó, para o ponto da transição. O ponto da divisão. Então, a divisão está nesse marco. Observa que quando Jesus vai falar sobre esse tempo aqui, que diz lá, lê em Mateus 24:15 de novo. 15. Isso. Mateus 24:15 diz assim. Uhum. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Ó, então ele está dizendo assim, ó, quando chegar naquela situação qual Daniel já havia profetizado, Jesus está falando sobre esse tempo, ó, na metade da semana. Então, na metade da semana, eu já estou entendendo que o versículo 15, então, ele é a metade da semana. Por que é a metade? Porque é o período de tempo em que Daniel falou. Isso está bem claro no texto para nós. Tá certo? Então, eu entendo que 24:15 é o meio. É onde vai dividir esse tempo. Então, ó, para nós só refrescar o pensamento e deixar o Jean fazer a pergunta, 24:8 eu tenho início, 24:14 eu tenho fim,
24:15 eu tenho meio. Por que o meio? Porque Jesus falou que foi uma referência do profeta Daniel. E Daniel está falando sobre o meio. Tá bom? Entendeu até aí? Vai lá, Jane, enquanto eu tomo uma água. Pode ser, meus irmãos. Estão conosco nesse momento, além dos que eu já citei, o presbítero Manuel dos Santos, o Cleito Santos, pastor, é de Araranguá. Ah, é o Cleito. Um abração, Cleito. Eu estava desconfiado que era tu, Cleito. A irmã Maria Emília da Silva também cumprimenta com a paz do Senhor. O irmão Anderson Moreno também cumprimentando e saudando. A irmã Elisandra Gonçalves também acompanhando. E o irmão Anderson Moreno, ele já fez 2 perguntas, pastor. Tá. 2 perguntas do irmão Anderson Moreno. Na primeira pergunta do irmão Anderson Moreno é a seguinte: pode-se dizer que já estamos no princípio das dores? Essa pergunta é excelente que tu fez. Essa pergunta vai ajudar a esclarecer a ideia de muitas pessoas. Então eu vou colocar aqui, se esse sinal é hoje o tempo presente, né? Pode-se dizer. Depois eu vou responder. Vai lá. Aí também está acompanhando Gilmar Alves, está dizendo assim: Pai do Senhor, pastor, estou feliz por estar aprendendo. Alan Fernando Santana também entrou. Pai do Senhor, meu irmão. A irmã Neide Júnior Jung de Souza diz assim: pastor, parabéns, meu amigo. Importante compartilhar dessa maneira seus conhecimentos. Deus lhe deu esse talento e se faz necessário dividir conosco. Conte com a minha ajuda e sinta-se à vontade em compartilhar em nosso Face. Obrigado. A Desi Cortez está cumprimentando com boa noite também. A segunda pergunta do irmão Anderson Moreno é a seguinte, pastor. Diz assim, o arrebatamento será no meio ou no princípio das dores? Vamos lá, o arrebatamento. Vamos anotar aqui para nós não esquecermos, né? Arrebatamento. Os irmãos podem interagir, estão mandando mensagem, estou tentando acompanhar ao mesmo tempo e as mensagens dos irmãos aqui, que a gente vai transmitindo ao pastor aqui, ele vai respondendo. Tá, primeira coisa eu quero só destacar aqui o meu amigo Cleito, que nós conhecemos na cidade de Araranguá, faz um trabalho muito lindo com o Desafio Jovem e nós acompanhamos ele em algumas lives que ele faz. Cleito, um abração, que Deus continue te abençoando e que tu possa continuar exercendo esse trabalho abençoado e abençoador na cidade de Araranguá. Que Deus abençoe e deixe um forte abraço para você, tá certo? Vamos lá então. Só um minutinho. Os irmãos que estão assistindo agora, se puderem compartilhar em modo público, nos ajuda a ter um alcance maior para que mais pessoas comecem a acompanhar e a entender. Tem 2 perguntas bem importantes que o pastor vai explicar agora. Se você puder fazer essa gentileza de estar compartilhando, a gente vai ficar agradecido. Tá certo? Você vai ter uma ideia. Vamos lá para as perguntas primeiro. Eu vou fazer uma pausa aqui e eu vou eliminar 2 perguntas para que o coração do Moreno... Anderson Moreno. Deixa eu anotar esse nome aqui para mim não esquecer. Anderson, nome do meu primo. Anderson Moreno. O Anderson Moreno fez 2 perguntas que é importante que vai ajudar você. A primeira pergunta dele é o seguinte: pode-se dizer que os sinais, é isso, né, que estão acontecendo, se refere, é isso? Ele quer saber assim, se nós já estamos no princípio das dores. Ah, tá, então vamos lá. Se o sinal, se nós estamos no princípio, então não é essa a pergunta. Então deixa eu te corrigir aqui. Estamos no princípio. Beleza. Vamos ver textualmente. É um pouco difícil de nós entendermos que nós estamos no princípio. Por quê? Se nós entendermos que nós já estamos no princípio das dores, observa que eu vou desmontar, Anderson Moreno, a ideia usando o próprio texto. Não vou nem usar conhecimentos externos, vamos usar o próprio texto. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. Não tem como. Por exemplo, o texto de Mateus se refere ao período de tribulação, que nós aprendemos que é um período de, vou colocar aqui, 7 anos, certo? Se nós estamos vivendo o período do princípio, a pergunta é, quando que esse princípio começou? E a pergunta é, quando que esse princípio terminará? Então assim, como que nós vamos datar isso?
Ó, vamos usar a própria Bíblia, porque nós sabemos que o princípio é só 3 anos e meio. Então, por exemplo, se nós estamos vivendo o princípio de 2, se nós estamos no meio da primeira parte do princípio, então quer dizer que passou um ano para trás, nós estamos no ano intermediário, então quer dizer, começou em 2018, certo? Nós estamos em 2019, então em 2020 seria a primeira parte e terminaria até metade do ano de 2021. Isso se nós tivéssemos certeza que começou em 2018. Então, é bem simples assim. Então, é a ideia de que nós estamos no princípio, não tem, porque Jesus ele abre o período do princípio. Ele dá uma ideia dizendo, ó, quando que vai começar o princípio? Quando que começa? Olha como Jesus diz, ó. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele diz assim, ó, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, rei de guerra, e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, todas essas coisas são um princípio de dores. Certo? Aí tu faz a pergunta assim, tá pastor, mas nós já vimos terremoto, tem fome, tem peste, certo? Não tem isso? Ó, olha bem, então vamos pegar o quadro lá, Moreno, que diz assim, ó, eu tenho lá, Jean, olha o que diz o texto, ó. Tá. O texto está dizendo assim, ó, eu tenho um falso Cristo, certo? Sim. Eu tenho o que mais, Jean, na sequência? Qual que é o versículo? É o versículo 6 agora. Falso Cristo, eu tenho guerra, olha lá, guerra, tem o que mais? Nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Eu tenho fome, o que mais? Terremoto. Não pulou um? Olhai-vos, assusteis, tal, guerra, rumores de guerra, olhai que não assustei, porque é necessário que, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, também fala de guerra, isso. né? Fome. Ó, fome e peste, certo? Terremotos também tem nessa versão. Peste. Olha que interessante o que esse texto está dizendo para nós. Esse texto não faz parte do princípio, certo? Então, assim, ó, o que Jesus está dizendo agora, ele está falando sobre um tempo que nunca houve na terra. Ele não está falando de guerra comum, ele está falando de um tempo difícil. Ele está falando de um tempo que muitos serão escandalizados. Muitos. Não é esse tempo. Vou explicar por quê. Se eu pegar esses 4 elementos aqui, de Mateus capítulo de número 24, está aqui o Marcos. Marcos, se eu pegar esse texto, e se eu pegar ele e levar para Apocalipse capítulo 6, eu vou ter lá o que tem em Apocalipse capítulo 6, na abertura do selo. Não sabe, Marcos? Sabe o que tem, Moreno? Pega a tua Bíblia lá e abre no Apocalipse capítulo 6 e nós vamos descobrir se nós estamos vivendo o princípio. Olha só, vamos fazer uma ponte. Porque Apocalipse capítulo 6 está falando sobre o início, não está? Então, ou seja, Mateus 24 está falando sobre o princípio. Se eu pegar esse texto e eu levar para Apocalipse, o princípio desse tempo está em Apocalipse capítulo de número 6. Concorda com isso? Se você não concorda, eu explico. Por que eu explico? Capítulo 1 de Apocalipse eu tenho Jesus sendo glorificado, ele apresentando a sua glória, né? Capítulo 1 fala de Jesus. Capítulo 2 e 3 fala das igrejas, né? Na região da Ásia Menor. Capítulo de número 4 fala da sala do trono, onde vai acontecer no capítulo 5 um culto universal. Então até agora o cordeiro tomou o livro da mão do que estava sentado no trono e os selos não foram abertos ainda. Se os selos não foram abertos ainda, então não começou o período de tribulação. Quando eu chego no capítulo 6, vai se desatar o primeiro selo. Então fala do princípio. Então observa, quando desata o selo, e havendo aberto o primeiro selo, o que aconteceu já? Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo... Isso, calma, Jean, vai devagar. Então observa que no primeiro selo, o que eu tenho no primeiro selo? O que eu tenho lá, Jean?
Ó, vou colocar aqui para mim fazer a conexão. O que, Um que eu cavalo tenho? branco, Eu tenho um cavalo branco, seu cavaleiro, seu cavaleiro, com arco, com arco. punhando na mão. Isso. Aí eu só perguntar para você, quem que é esse cavalo e quem que é esse cavaleiro aí? O cavalo não, esquece o cavalo. Quem que é o cavaleiro? Poxa, cavaleiro num cavalo branco, quem que é, Jean? Jesus? Ó, Jean diz que é Jesus. Lógico que não. Por que que não? Porque a característica desse cavaleiro não condiz com Jesus. Primeiro, vamos ver a característica. Na verdade é para mim falar sobre Mateus, né? Nós estamos fazendo essa ponte porque nós vamos fazer, deixa eu só abrir um pequeno parênteses, nós vamos esperar atingir 5.000 inscritos no canal Teologando Entre Amigos, nós vamos fazer o estudo do Apocalipse, capítulo por capítulo, para que você possa entender, tá certo? Mas vamos lá, mas já que foi nos dado, o Moreno fez esse... Viventes, né? Isso, olha lá, o Moreno fez uma pergunta que nós vamos responder. Então, olha lá, eu olhei isso com um cavalo branco. O que tu lembra de branco? Branco para ti representa o quê? Pureza. Pureza. O que mais, Marcos? Paz. Paz. Então, ó, branco não representa paz? Sim. Então vamos colocar aqui, ó, paz. Paz. Ó, que coisa bonita. Então, assim, ó, para fechar com Mateus, se Mateus está falando do início da tribulação, o primeiro que aparece em Mateus é o quê? Falso Cristo. Então, Apocalipse capítulo 6 tem que aparecer também primeiro quem? Quem? Se é o início? Cristo. Cristo ou um falso Cristo? Um falso Cristo. Não, então tem que aparecer também em sim, Apocalipse capítulo 6 um falso Cristo. E observe, vamos fazer uma comparação com esse cavalo branco, com esse cavaleiro, com outro cavalo branco que está em Apocalipse. Tem 2 cavalos brancos em Apocalipse? E agora? Vamos ver se tem, mas vamos ler o cavaleiro primeiro. Tá. E olhei isso que um cavalo branco, ó, branco, que lembra do que, Marcos, que tu falou? Paz. Paz, ó que coisa bonita, branco lembra paz. E diz assim, ó, e o que estava sentado sobre ele, ó, o cavalo já saiu de cena, agora vai para o que está sentado em cima. Ele tinha um arco, ó, um arco. Tu já viu alguém ir para a guerra sem a flecha? Ele só tem um arco, mas não tem a flecha. É meio problemático aí, né? Então tá faltando alguma coisa nesse cavaleiro aí. Ele tem sem poder, ele tá sem poder de desferir golpe. Por quê? Ele não tem a flecha, ele só tem um arco? Olha lá. Então quer dizer que ele tem uma autoridade limitada, né? Porque imagina tu indo para a guerra com um arco nas costas e sem a flecha. O que tu vai fazer? O que tu pode fazer? Não vai poder fazer nada. Mas vamos lá. Diz lá. E foi-lhe dado uma coroa. Peraí, ele conquistou uma coroa ou foi dado a ele uma coroa? Foi dada. Foi dada, não é verdade? Foi dado a ele. Quem deu a ele essa coroa? Ele, porque se ele é rei, a coroa lhe pertence. Mas alguém está dizendo que deram a ele a coroa. E observa, que diz assim, ó, e saiu vitorioso e para vencer. Mas eu pergunto, ele venceu? Ele venceu, Jean? Se eu falar para ti assim, Jean, tu vai sair vitorioso e para vencer, é sinônimo de que tu vai vencer? Não. Acho que não, porque tu está indo para a guerra. E quem falou que tu vai vencer? Ele saiu vitorioso e para vencer. Então tem um cavalo branco e um cavaleiro. Agora vamos para o Apocalipse capítulo 19. Vamos ver o que diz lá. Olha o que diz. Capítulo 19, o versículo de número 11, que diz assim, vi o céu aberto, lê aí, Jean, para nós. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo Opa, cavalo... peraí, o que tem aí, Jean? Mais um cavalo branco. Ó, tem mais um cavalo branco. Observa, Apocalipse capítulo 6, versos 2, eu tenho um cavalo branco. E aí apareceu outro cavalo branco. Vamos ver os cavalos aí, os cavaleiros, vamos ver. Vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Peraí, como é que é o nome do cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, Marcos? Como é que é o nome dele? Nem nome ele tem. Não foi nem apareceu o nome dele. Então, pode observar que é alguém insignificante, que nem o nome fez, nem o nome foi lembrado. Porque na Bíblia, se for Jesus, imagina não ser o nome de Jesus lembrado na Bíblia. Mas olha lá o cavaleiro, esse está sendo lembrado, como é que é o nome dele, Jean? Esse é fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Apocalipse capítulo 1, Jesus é a fiel testemunha. E ele não é fiel e verdadeiro?
Então vamos lá, beleza, vamos continuar. Ele julga e guerreia com justiça. Ó, julga e guerreia com justiça. Observa, olha, ele só guerreia com justiça. Então observa que tem umas características a mais que não tem lá. Mas vamos lá. Aí o 12. Olha o 12, olha lá, vai descrever os olhos do 12, do versículo 12 do cavaleiro. Diz lá, Jean. Seus olhos são como chamas de fogo. Segura aí agora é para quebrar tudo. Seus olhos são como chama de fogo, não é verdade? Apocalipse, vamos voltar lá, Apocalipse capítulo 1. João vai ter a visão, e olha o que João vai dizer. E sua cabeça, versículo 14, eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então observa que parece-me que o cavaleiro do capítulo de número 6, ele é um impostor. Ele está vindo só para enganar. A turma pensou, é branco, é paz. Não. O que o apóstolo Paulo vai dizer na carta? Não vamos nem ler para ganhar tempo. Aos Tessalonicenses, quando disserem a paz, virá repentina destruição. Vamos continuar, Jean? Vamos lá. Precisa continuar? Ele fez mais perguntas aqui. Mas, meu Deus, mano, vai devagar, senão eu não consigo terminar Mateus. Entrou também a Sulamir Coutinho. Entrou a Deise Pereira da Costa, também está dizendo assim, paz do Senhor, pastor Everton, bênção essas suas explicações sobre a palavra de Deus. E o Anderson Moreno complementou assim. Deixa eu achar aqui. Entrou. Diz assim, por tudo que já tem acontecido à Terra, não podemos ter uma visão que já estamos no princípio da dor? Não, porque tu vai tirar o texto fora do contexto. Eu vou te explicar de uma forma mais simples. Ô Moreno, vamos dar um exemplo assim, ó. Nós vivemos o ano passado a Copa do Mundo, certo? Correto? Beleza. Você viu todo o preparativo para a Copa do Mundo. Os treinos, as preliminares, tudo aquela coisa arada toda da preparação. Vamos dar um exemplo. Tira a Copa do Mundo 2018 e a próxima vai ser em 2021. É isso? Então nós vamos começar a observar a preparação da Copa para 2021. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por mais que você vê a preparação das seleções que vão jogar naquele dia determinado em 2021, você está vendo as equipes se prepararem, né? Eu pergunto para você, você vai jogar a Copa do Mundo? Será que o Moreno vai jogar a Copa do Mundo? Eu acho que não, pastor. Eu acho que a única coisa que vai acontecer, Moreno, tu vai ver a Copa, a preparação para a Copa. Mas você não vai jogar a Copa. Por quê? Você não faz parte daquele cenário de jogadores. Certo? Mas você viu eles treinar, tudo sendo preparado. Você está vendo que os estádios estão sendo construídos. Você não está vendo isso no jornal? Os estádios? Que é no Catar, né? Eu acho que é, pastor. Que é no Catar, se não me falha a memória. Nós estamos vendo o estádio sendo construído. E quando filma lá, tu diz, ali vai ser a Copa. Tais seleções vão jogar. Mas você não vai jogar. Você está vendo. Então, o que quero dizer com isso? O cenário está sendo preparado. Há um mundo sendo preparado para o tempo do fim. Mas não quer dizer que você está jogando o tempo do fim. Você não vai jogar o tempo do fim. Você é igreja. Então quer dizer, sempre houve na história terremoto. Sempre houve na história fome. Sempre houve na história guerra. Então vamos lá. Samaria estava sitiada. Não tinha nem o que comer naquela época. Por causa de uma profecia. Aí você se lembra que uma profecia do profeta Eliseu... houve abundância através de 4 leprosos. Mas aí eu pergunto, não houve fome naquela época? Sim. Não houve guerra naquelas épocas? Por que hoje nós estamos assimilando o tempo do fim com o nosso tempo de hoje? Nós querermos viver um tempo que não é nosso. Você vai ver as coisas sendo preparadas, mas você não vai jogar nessa Copa. Entendeu? Eu acredito que assim, usando a Copa do Mundo, fica mais fácil para você entender. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo está sendo preparado, porque quando a igreja for arrebatada, eu tenho um período que vai se iniciar, um período de tribulação. Então, os judeus já estão com as coisas do templo, tudo pronto, mas não quer dizer que nós estamos no tempo do fim. Por quê? A igreja tem que sair da terra, a igreja não pode viver no tempo do fim.
Já respondendo essa, respondendo o arrebatamento da igreja. Por quê? Pastor, só uma colocação. Então, essas guerras, fome e peste aqui, no caso aqui, será acentuado de uma forma que a gente não tem nem noção. Não, nem passa pela cabeça. Observa aí, ó, eu tenho a paz que é falsa. Então aqui eu tenho o cavaleiro branco, ó, é o anticristo. Depois, na sequência do Apocalipse, eu tenho o quê? O cavalo que cor? Preto, não é isso? Não é isso, Jean? Não é o preto, o cavalo amarelo, né? Não é amarelo, meu Deus, fugiu até a cor dos cavalos já. Branco, aqui é o amarelo, aqui é o preto, vermelho, meu Deus, cavalo vermelho. Eu tenho o cavalo vermelho, que fala de guerra, que os homens matarão uns aos outros, é esse aqui. Terceiro, eu tenho o cavalo preto, que tem uma balança na mão, que fala de fome. Então, eu tenho o cavalo preto aqui. E aqui é o cavalo amarelo ou esverdeado, né, que diz mais no original, só que ele tem o que? Ele tem o nome do cavaleiro é morte e o inferno segue. Então ele está aqui, ó, ele vai fazendo essas pontes aqui, ó. Então eu não estou vivendo os sinais do tempo do fim. Por quê? Essas guerrinhas que nós estamos vendo nem se compara. Essa fome que nós estamos vendo em alguns pontos regionais nem se compara, certo? Beleza? Respondi. Então, ou seja, para mim concluir aqui e voltar para o estudo de Mateus, que não é Apocalipse ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. Entrou mais gente, pastor? Nós estamos agora também com o Oséias Sartori, que salva com a paz do Senhor. A irmã Daniela Hermes, de Nova Canaã. O Sérgio, agora o presbítero Sérgio, assinalou lá, está dando um abraço para a gente. A irmã Denise Rosa entrou, também saudando. Nós estamos bastante pessoas nesse momento acompanhando e com bastante compartilhamento. Amém. Então vamos lá. Então assim, ó, Moreno, não estamos vivendo o tempo. Por quê? Porque esse tempo está determinado. É claro que para mim explicar isso para você, eu tenho que, ó, se nós vivemos esse tempo, nós estamos vivendo o tempo das profecias do profeta Daniel. E nós não estamos vivendo o tempo da profecia do profeta Daniel. Tá certo? Então assim, você vai ver guerra, você vai ver rumores, como por exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui, eu recebi um vídeo de uma irmã, um áudio na verdade, que tem alguém dizendo que uma igreja evangélica está marcando a turma, marcando os fiéis na mão e na testa. Pelo amor de Deus, risca da tua cabeça que isso é a marca da besta. Ó, que marcado o chip ainda, né? Marcado com número. Que o chip é a marca da besta, pelo amor de Deus. Aonde isso? E eles compartilham, e todo mundo manda um para o outro. E a irmã mandou um áudio para mim, pastor, o que tu diz, irmã? Fica em paz. Não tem nada de marca, não tem nada a ver, isso é invenção de homem. Por quê? A marca da besta vai ser em que período ela vai ser colocada? Após a divisão, pastor? Os 3 anos e meio. A marca da besta está de 3 anos e meio para frente. Então quer dizer, se a marca da besta já está, nós estamos na grande tribulação. Mas eu não estou vendo perseguição nenhuma, tu vai para a igreja tranquilo, tu cultua a Deus, nós estamos construindo o templo em Israel não foi construído ainda. Então, depois eu vou em Apocalipse, nós vamos trabalhar sobre isso. Então, ó, quando tu ouvir negócio de chip, que estão marcando, sai fora, isso não tem nada a ver. Hoje é voluntário, no período vai ser um ato de devoção. Aqueles que amarem a besta, a imagem da besta, receberão uma marca. Então é um ato de decisão religiosa. Então um ato de volição, é o que eu quero fazer, não é imposição. Na testa como se fosse relacionado à mente, então? E outra coisa, aí nós vamos para um termo grego, não é chip. No grego é estigma, é uma marca que vai ficar sobre a pele mesmo. Nem vamos entrar nesse detalhe, porque senão eu não vou nem conseguir sair daqui e voltar para o meu estudo de Mateus. Certo? Então só um parênteses, mas não tem nada disso, tá? Um exemplo assim, ó. Se eu colocasse um chip, e eu estou lá, o médico, que eu estou meio em coma, ele quer fazer uma experiência em mim, coloca um chip, um exemplo, né? Ele colocou um chip aqui na minha mão, aqui. Eu consigo tirar o chip, Jean? Certo? Consigo. Olha para te ver, isso é uma questão de lógica. Se eu consigo tirar o chip, então eu consigo enganar todo mundo, não é verdade? Mas o propósito da marca não é esse.
O propósito da marca é devoção. Então, se você aceitar, você aceitou o anticristo como teu Senhor. Então, quer dizer, se eu colocar e quiser tirar, então acabou. Então, eu não preciso mais ficar com a marca. Mas a marca não é uma questão de marca, é uma questão de decisão, quem eu vou seguir. Então, eles vão decidir seguir o anticristo. Certo? Então, vamos parar por aí, vamos tomar... Pastor, só a Deise Pereira da Costa está perguntando aqui sobre o período do arrebatamento. Ela quer saber se o período do arrebatamento é antes ali... Tá. Ó, o período do arrebatamento, ele não pode estar dentro desse período aqui, ó. Por que que não pode? Eu vou explicar só isso. Se eu não conseguir voltar em Mateus, nós voltamos outro dia. Mas eu tenho que explicar só isso para você não ficar com confusão. Vamos para Daniel. Sem Daniel nós não vamos conseguir entender isso, tá? Vamos voltar para Daniel, capítulo de número 9. Para nós entender que a igreja não faz parte. É isso aí, Marcos? Marcos, tem uma vozeirão aí, tu lê para o pastor, tá? Daniel, capítulo de número 9. Vamos lá. Capítulo de número 9, o versículo, tu vai lendo para nós e eu vou fazendo aí, 9 e número 24. Então eu vou explicar para você entender que a igreja não tem nada a ver com a última semana que falta acontecer, que é o período de tribulação. A igreja, tu vai aprender que ela está fora desse período. Há muitas igrejas evangélicas que têm essa linha, que acreditam que a igreja passará pela tribulação. Mas a Bíblia me diz, não eu que digo, a minha Bíblia me diz que não. Então vamos entender. Lê lá para mim, Marcos, Mateus 9, 24. Nove, 24? Isso. Achou? Daniel 9, 24 diz assim: Olha o que diz. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para terminar... Segura para mim. Ó, presta bem atenção. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo. Ó, povo. Que povo é esse? A revelação está sendo dada a quem? Quem que escreveu esse livro aí? O nome que está aí no livro? Daniel. Daniel. Então, povo de quem? Povo de quem, Jean? Povo judeu? Povo de Daniel, né? Quem que é o povo de Daniel? Povo judeu? Povo de Daniel é igual ao judeu, certo? Sim. Tá, sobre o teu povo, quem mais? Sobre a tua santa cidade. Santa cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Ó, santa cidade. Cidade, então assim, ó, 70 semanas estão sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Por isso que eu coloquei em cima. Que cidade que é, Jean? Jerusalém. Jerusalém. Porque ela é santa, né? A santa cidade. O que mais? Continua, Marcos. Para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados. Segura aí para mim, olha. Então, o propósito das 70 semanas que está sobre o teu povo e a cidade, ele tem alguns propósitos dessas 70 semanas. Vamos enumerar eles. Quais são? Nós já estamos quase explicando tudo as 70 semanas de Daniel. Fala primeiro o propósito. Acabar com a transgressão. Então, ó, acabar com a transgressão. E dar fim ao pecado. Espera aí. Segundo, fim Ao pecado. Fim ao pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um pecador perdoado? Os meus pecados foram perdoados em Cristo. Se tu falasse que não, eu ia tirar a cinta e dar uma cintada em ti. Deus o livre, né, Marcos? Sim. Então o que acontece? Ó, é ilógico, não tem como fazer uma conexão. Se o propósito das 70 semanas é para perdoar pecado, não está dizendo o texto aí, lê de novo. Lê de novo. Desde o começo aqui? Isso, 70 semanas. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados. Isso quer dizer o propósito das semanas. Para pôr fim à transgressão e o que mais? E pôr um fim nos pecados. Por fim ao pecado. Mas que pecado se a igreja tem o pecado perdoado? Então é ilógico. Por que a igreja vai estar ali se ela tem o pecado perdoado em Cristo? A Bíblia diz, não é? Que os nossos pecados, e João diz assim, filhinhos, não pequeis. Se porventura pecares, você tem um advogado, Jesus Cristo, que ele ganha essa causa.
Aquele que confessa, não é? E deixa, alcança a misericórdia que foi revelada na pessoa de Cristo Jesus. Não é verdade? Então quer dizer o que, Jean? Que não tem como a igreja estar aqui. A igreja não tem o pecado perdoado? Sim. Então para que a igreja vai estar na tribulação? Vamos lá. Se a igreja estivesse aqui, por exemplo, estaria negando que Cristo... Então Cristo morreu de balde. Não é verdade? Para que nós vamos aceitar Jesus? Para que nós ficamos na tribulação para ter esse pecado perdoado? É ilógico isso. Mas vamos lá. Eu não estou bravo, tá? É que eu falo assim mesmo. Vamos lá. E fazer reconciliação por causa da iniquidade. Ó, reconciliar. Reconciliar quem? Quem era o pecador, reconciliar com Deus. Aí eu pergunto para você, nós não somos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus e eu não sou templo do Espírito Santo? Então vamos lá, reconciliação. O que mais? E trazer a justiça eterna. Certo. Justiça eterna. Quando nós aceitamos Jesus, tem 3 eventos que acontecem na nossa vida. Deus nos declara justos, somos justificados. Olha só. Deus, ele, além disso, ele nos declara santo e nos regenera. E o que está dizendo o texto aí? E selar a visão e profecia. Ó, então eu tenho selar a visão, o que mais? E profecia. E profecia. Acabou já? E para ungir o Santíssimo. Ó, e ungir o Santíssimo. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Santíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde que está o Santíssimo? Onde que é o Santíssimo, Jean? E agora? E agora? Poxa vida. Quando nós falávamos do tabernáculo, como é que era a divisão do tabernáculo? Pátio do templo. Certo. Que era o lugar de feito sacrifício. Certo. Lugar, a segunda parte onde ficavam os candelabros. Como é que chama esse lugar? Fugiu. Lugar santo. Lugar santo. E o segundo? Tinha Terceiro? o véu, né? E aí era o Santo dos Santos. É. E como é que ele era chamado também? Santo dos Santos. Então tem o lugar santo, Santo dos Santos, né? Então seu lugar santo, outro lugar é o quê? Santíssimo. Santíssimo. Então, não, é uma linguagem judaica. Onde que a igreja entra aí, pelo amor de Deus? Onde que tem templo? Mas então vamos lá. Essa reconciliação é por causa de terem negado Jesus. Sim, a reconciliação e transgressão. Eles negaram Jesus. Então... E faltou o que aqui que eu não coloquei? Justiça, né? Espera-se. Justiça. Então, ó, essas 6 coisas aqui, então as 70 semanas sobre o povo e sobre a cidade, ó, olha que Deus explicando tudo, não tem nada de igreja aqui. A igreja aqui, ela não existe. A igreja aqui não existe. Esquece da igreja, a igreja não existe. Então, ó, 70 semanas estão ordenadas sobre o povo, sobre a tua cidade. Mais específico do que isso, é só 2 disso. Aí diz lá, por que tudo isso? Para extinguir a transgressão, perdoar pecado, reconciliar o povo, fazer a verdadeira justiça, o que mais? A visão, selar a visão da profecia e ungir o Santíssimo. Beleza, tudo judaico aí, não é verdade? Então vamos lá. Então a pergunta é, qual que era a pergunta mesmo? Aonde que é a igreja, né? Se a igreja será arrebatada aqui ou ali? Vamos ver então, olha lá. Agora vamos começar, continua Marcos. Agora ele vai explicar 70 semanas, vamos lá. Versículo 25. Isso, é o 25, isso. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem do restaurar e reconstruir Jerusalém, até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Segura para mim aí, ó. Vamos só entender isso aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Isso? Então, ó, eu tenho 7 e eu tenho 62, certo? E depois eu tenho mais um número de 7. Não, tem mais um número de 1, né? Mais um número de 1. Vai aparecer aí, depois eu explico para vocês. Dentro dessas semanas, ó. Vamos ver lá, Marcos. Eu leio de novo. De novo? Isso, leio de novo. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem do restaurar e construir Jerusalém até Messias, o príncipe, serão 7
semanas e 62 semanas, a rua será construída novamente e o muro mesmo em tempos tenebrosos. Certo. Então ele está dizendo o quê? Que desde a saída da ordem, eu tenho a ordem aqui, e eu tenho até quem? Até o Messias, certo? São quantas semanas? 7. Não, quanto que ele diz ali? Saiba que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar até que ungido o líder venha, haverá 7 semanas. 7 semanas. E 62 semanas. Ó, é o príncipe 7 semanas e 62 semanas. Então aqui, ou seja, eu tenho um total aqui, esse aqui não é para somar, tá? Então isso aqui até aqui vai dar um total de 7 semanas. não, total geral. 69. 60 e quanto? 62 com mais 7? 69. Isso, eu te confundi, né, Jean? 69 semanas, certo? Isso. E ele vai explicar lá, que são 69 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Que se eu somar essas duas aqui, 7 com 2 vai dar 69. Sim. Aí diz lá assim, ó. E depois das 62 semanas, então ele veio para esse tempo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, que aqui tem um total de 69. Sim. Certo? Mas ele volta a atenção para os 62. Ele está dizendo assim, ó. E depois das 62 semanas, olha o que ele está dizendo. Será tirado o Messias e não será mais. Então, nas 62, depois das 62, o Messias será tirado. Certo? Só que observa que depois das 62, não é 62. É quanta? É 1? Ó, aqui é 7. Sim. Daqui a aqui dá 69, certo? Certo. Então é um total de 69, aqui é o total. Sim. Só que ele vai trazer atenção para qual semana? Depois da 62. Depois da 62. Então a 62 Na verdade é 69. é 69, porque eu já tenho 7, Sim. certo? Então observa que depois das 62, que na verdade somado é 69, é que ele vai trazer atenção para o número 62, que é depois das 62. Diz o que lá? O ungido será morto. Ó, depois das 62 será tirado o Messias. Que Messias é esse? Que Messias é esse? Jesus. Então beleza, Jesus, já sabemos que é Jesus, não vamos trazer muito engodo. Aí diz lá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o fim será uma inundação e haverá guerra. E ele firmará com muitos por uma semana, e na metade da semana observa que parece que tem uma continuidade, né? Olha que interessante, ó. Que o Messias, ele está morrendo antes das 62 ou depois das 62? Depois. Então agora você vai entender porque o arrebatamento. Toda essa volta para te entender. O Messias, deixa eu agora botar aqui, 62. Então aqui eu tenho 7 semanas, eu tenho 62 semanas, e eu tenho quantas semanas? Uma. O Messias foi tirado depois do quê? É 62. Então, ó, o Messias, eu vou colocar aqui, ó, ele está daqui para lá. Ele está depois, não tá? Então, depois das 62, o Messias foi tirado. Só que eu pergunto para você, já iniciou a última semana que falta? Ó, olha o que o texto diz, ó. Depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ele não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. A destruição aconteceu antes das 62, depois das 62. Depois das 62. Então eu tenho, ó, Messias sendo tirado depois das 62. E o que mais? O povo do príncipe vindo depois das 62. E o que mais? Destruindo a cidade. Destruindo Jerusalém. E o que mais? O povo do governo virá. E o fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra e estarão determinadas assolações. Sim. E o 27 diz o quê? Como muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Ó, então a aliança vai ser o marco que vai iniciar a semana que falta. Então eu vou colocar aqui a aliança também, ó. Ah, sim. Ó.
Como ele fala, uma aliança que durará uma semana. Então, se a aliança durará, ele fez a aliança antes da semana, Sim. correto? Então, ou seja, então antes dessa última semana que falta, olha o que aconteceu. O Messias foi tirado, o povo que havia de vir já veio, e o príncipe que havia de vir, ele já chega no versículo 27. E ele firmará, ele quem? Ele, o povo do príncipe que havia de vir. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então ele fez concerto com muitos por uma semana, e quando ele faz o concerto, inicia a semana. O que eu quero dizer com isso? Que aqui eu não tenho a morte de Jesus, Jean? Sim. No intervalo aqui, Aham. nesse intervalo, certo? Sim ou não? Sim. Então observa, se eu tenho a morte de Jesus aqui, Jesus morreu e não ressuscitou? Sim. Certo, Jesus morreu e ressuscitou, depois de quantos dias? 3. 3 dias. Jesus ressuscita, ele fica mais quantos dias? 40. 40 dias. O Pentecoste vem quantos dias depois de Jesus ser assunto aos céus? Foi no 50º dia, então foi 10 dias depois. Beleza. 10 dias depois. Tudo isso aqui, Jesus vai para o céu. Aqui no 50º dia, nasce o quê? A igreja. A igreja, certo? Certo. A igreja está em que lugar? Ela está antes das 62 ou está na última semana? Ela está no meio. Ela está no meio, não está? Ela não faz parte desse período aqui? Faz. Então, se a igreja faz parte desse período aqui, observa que a profecia de Daniel está explicando que a igreja está no meio da profecia. A igreja não faz parte da última semana. Qual é a última semana? É os 7 anos. É os 7 anos que faltam. Então, ó, aí diz assim, de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, né? Como um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa. Quer dizer o quê? No intervalo, parece que Deus para o cronômetro, né? O Messias nasce depois. No intervalo nasce a igreja de repente. Certo? Para que esse período aconteça, olha, tem que ter uma aliança. Então, nesse intervalo aqui, o que Jesus vai fazer? Do mesmo jeito que a igreja nasce no intervalo da profecia, a igreja sai no intervalo da profecia. Então, respondendo à pergunta, a igreja tem que sair aqui, ó. Ela não pode sair antes, ela não pode sair depois, porque ela não faz parte desse período aqui. Esse período aqui está determinado sobre quem? Esse período aqui sobre o povo judeu. Sobre o judeu, sobre Jerusalém, isso não tem nada a ver com a igreja. Entenderam aí? O arrebatamento da igreja é como se fosse o start para que comece isso, né? A igreja tem que sair para Deus apertar de novo o start, para que esse espaço aqui, ó, agora eu vou apagar. Então a igreja já foi, não tem mais igreja, né? Então quando a igreja vai embora, a profecia era para se cumprir sobre quem? Sobre o povo judeu. Sobre o povo de judeu. Para quê? Não é para perdoar pecado? Sim. Então a igreja não já tem pecado perdoado? Sim. Então Deus, que é um ser inteligente, para que ele vai deixar um povo que está com o pecado perdoado dentro de um propósito para perdoar o pecado? Então aqui a igreja sai e volta-se a última semana que falta. Entenderam aí, Marcos? Então explica. Ele só balança a cabeça. Tá certo então. Jean, e daí, Jean? O que eu faço agora? Eu vou para Mateus? Olha, pastor, o senhor que sabe. Entrou aqui com a gente também, a parte do senhor irmão missionário, presbítero Jefferson e a irmã Maiele, que estão lá no oeste do Paraná. O auxiliar Valdinei também entrou aqui com a gente. A irmã Edna de Almeida, Calixto. Gilmar Alves está dizendo que está mandando um abraço de toda a família dele lá de Araranguá, pastor. Ah, Gilmarzão e os seus filhos, se eu não se eu não estou, Ismael, Isaac, eu não lembro mais, tem tanto nome de irmãos, mas eu sei que eles são uma benção. O Gilmar e o Ismael eu lembro, e os demais eu não vou nem arriscar para mim não falar nomes errados. Mas um abraço para vocês, toda a família. A irmã Lola, mãe do Gilmar, era uma bênção de Deus, mulher de oração, essa família abençoada. E a todos os demais, né? Entrou também a Ana Luísa de Oliveira, a Mária dos Santos, entrou também o diácono irmão Joel, entrou também a irmã Mária dos Santos, eu já falei, o Danilo está cumprimentando,
e estão todos aqui acompanhando, pastor. Tá certo, vocês são tudo uma bênção, Araranguá, o pessoal Nova Canaã e as igrejas por onde nós passamos também. Um abraço a todos. Vamos só tentar, eu quero tentar concluir isso, que hora que é agora? São 9h36 agora, pastor. O que é isso? O Marcos me botou um bilhete aqui para mim, tá escrito 40 minutos. É de gravação, até quantos minutos nós podemos botar aí? Não tem? Não tem limite? Não tem limite, pastor. Agora nós estamos... Agora é online, então tá bom. Vocês ficam comigo aí mais uns 20 minutinhos para me concluir? Vocês respondem aí que eu não quero também ser cansativo. Tá certo? Vamos lá. Então observa que nós temos alguma pergunta, já posso voltar aqui? Não, só o Daniel Estevam agora também cumprimentando com a paz do Senhor. Nós estamos nesse momento com 20 compartilhamentos, pastor. Daniel Estevam, um abraço. Daniel é nosso amigo também. Então vamos lá. Então nós só entendemos aqui, ó. Vamos voltar para Mateus. Porque outra hora nós vamos fazer detalhadinho o Apocalipse, e para estudar Apocalipse tem que estudar o livro de Daniel. Mas isso vai ser vídeo aula, você tem que se inscrever lá no canal Teologando Entre Amigos. Quando tiver uns 5.000 inscritos, que nós queremos que essa aula, né, seja divulgada para o maior número de pessoas, aí nós vamos começar um estudo primeiro de Daniel e depois nós vamos para o livro do Apocalipse. Então vamos lá. Para nós entendermos aqui, nós estávamos falando há meia hora atrás que Jesus falou sobre o princípio, sobre o fim, e ele fez a menção sobre aonde que vai dividir o período de 7 anos, né, Jean? Sim. Da tribulação, que nós entendemos que está em 24:15. Então esse 24:15 é o mesmo texto lá de Apocalipse, capítulo de Daniel 9:27, que fala da semana, não é verdade? A semana que falta. Então a igreja, essas horas, a igreja já está na glória com o Senhor, porque nós já temos o pecado perdoado. Então se alguém perguntar assim, qual é o motivo do arrebatamento? É bem simples, porque nós já temos o pecado perdoado. E nós vamos ver em Apocalipse capítulo 6, nós vamos ver um cordeiro irado. Deixa eu ler esse texto aqui só para você guardar bem isso na tua cabeça. Ó, diz lá assim, ó, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Está falando da ira do cordeiro. E se foi o cordeiro que lavou nós com o nosso sangue, imagina ele irado conosco mesmo. Então não tem nem lógica, né? Então beleza, a igreja tem que ser arrebatada aqui. Então tudo que tu ouvir, que a igreja vai passar pela primeira parte da tribulação, que a igreja vai passar pela segunda parte da tribulação, eu não acredito porque a Bíblia não diz. Eu não posso acreditar naquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia está bem clara, a profecia é para o povo judeu, é para a cidade de Jerusalém, então não tem nada conosco. Nós somos igreja. Dá para dar um amém? Amém. Amém aí, Marcos? Sai Amém. Tá bom. O Marcos está quase dormindo ali, mas tá bom. Tá bem aí, Marcos? Quer uma água, alguma coisa? Tranquilo. Tá tranquilo. Então vamos lá. Ô Jean, agora nós vamos entender assim, ó. Já sabemos que é o fim, então vamos entender agora, eu quero que você entenda, que do versículo 4 ao 14, parece que tem dois personagens aí importantes. Olha só, eu tenho o falso Cristo no versículo de número 5 e eu tenho o falso profeta lá no versículo 11. Isso é muito interessante também. Por quê? Ó, deixa eu só fazer um desenho aqui, depois eu apago. Aqui eu tenho falso Cristo, Sim. certo? Vou colocar aqui falso Cristo. E aqui eu tenho falso o quê? Profeta. Se eu entendo que aqui eu tenho um falso Cristo e aqui eu tenho um falso profeta, para bater isso, Apocalipse era como se Jesus, do capítulo 24, do 5 até o 14, ele não está falando sobre todo o período, certo? Então olha como é que as profecias se encaixam. Apocalipse capítulo 6, aparece quem aí? O falso Cristo. Né? Falso Cristo. 6 está na primeira parte da tribulação. Do 11 em diante é a segunda parte da tribulação. E quem aparece lá como dando apoio para o anticristo na parte final da tribulação? Apocalipse 13 não tem duas bestas que sobem, uma da terra, uma da água e outra da terra? Sim. Então quem é a besta que sobe da terra? Vamos ver isso para não falar palavras que a Bíblia não diz? Sim. Olha lá, vamos ver, vê comigo isso aí. Ó. 13, né? 13. Ó,
versículo 11. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão. Olha só como é que ele tem a aparência de dócil, mas é feroz. E diz lá assim, fez grandes sinais, versículo 13, de maneira que até fogo faz descer do céu. Ele não tem característica de profeta? Sim. Não tem? Elias não orou e não caiu fogo do céu? Olha, diz lá, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem para que adorassem a primeira besta. Não é isso? Olha só como é que ele não está levando o povo a adorar. Qual era o papel dos profetas? Levar o povo à adoração de Deus. Então observa lá, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta e tal, e fez como pequeno. Então onde que aparece o falso profeta? Ele está aparecendo na segunda parte. Isso corrobora, lá em Apocalipse capítulo 13, está corroborando com a ideia de que Jesus está falando do período todo, que está sendo detalhado em Apocalipse. Porque o falso profeta ele só aparece na Bíblia na segunda parte da tribulação. E olha que Jesus, olha a perfeição textual, olha a construção do texto. Jesus ele fala do falso Cristo, aí depois assim, o versículo 8 termina dizendo assim, Jean, olha só que interessante. O versículo 8 termina dizendo o quê? Do discurso de Jesus de Mateus 24. Deixa eu pegar aqui. Mateus 24, 8. O que diz? Diz assim, pastor: tudo isso será o início das dores. Se é o início, tudo isso o quê? Tudo isso, é isso? É isso ou isso? Então é isso. É isso o quê? Isso que já foi mencionado até do versículo de número 4 ao versículo de número 8. E ele disse que até o 8 é o quê? É o início das dores. É o início. Então quer dizer, se até o 8 é o início, o 9 é o quê? A grande tribulação. Então já não é mais o início, que ele já determinou. É o princípio, é o início. Até o 8. Parece que Jesus já está dizendo, até aqui é a primeira metade. Porque ele não está detalhando toda a tribulação, Sim. ele está falando sobre o sinal do tempo do fim. O detalhamento vai acontecer lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse já vem os pormenores. Então, ou seja, até o 8, Jean, ele está falando o quê? Que é o quê? Que é o princípio das dores. Que é o princípio. Então, do 9 em diante. A grande tribulação. Aí do 9 já diz assim, então. O que é então? Eu até anotei para mim não esquecer, uma definição muito clara do que é então. Um tempo preciso para algo que foi dito. Quando vem no versículo 9, a palavra parece a palavra então. Quer dizer que o tempo previsto para algo que já foi dito. Sim. Não é verdade? Então, qual que era a resposta que Jesus estava respondendo? Que sinal haverá da sua vinda, do fim do tempo. Do fim do mundo, que eles perguntaram, não era? Isso. Então, quer dizer, esse então está trazendo a ideia que chegou o tempo da conclusão da pergunta que os discípulos fizeram. Porque eu não posso, tu já esqueceu das perguntas? Já? Não, eu esqueci das perguntas que eu estou lembrando da resposta. Qual que Jesus respondeu primeiro das 3? Jesus respondeu a terceira pergunta. Então nós estamos tratando da terceira pergunta. Então quando ele está falando então, está chegando o tempo apropriado para algo que já foi dito. O que foi dito? Que sinal haverá do fim do mundo? Esquece o mundo, que Jesus não falou, mas ele está falando sobre o sinal do tempo do fim. Então, olha o que diz o 9. Então, vos hão de entregar para ser atormentado. Então agora, lembra da marca que vai ser na segunda parte da tribulação? Serão atormentados, enfim, a matar-vos-ão, serei odiado. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e surgirão muito falsos profetas, e por se multiplicar. Ó como é que está chegando no tempo do fim. Multiplicando a iniquidade. Diz lá assim, mas aquele que perseverar. Por que perseverar? Porque o tempo é difícil. É difícil. Para você entender essa parte, nós vamos ter que ler do 15 ao 28. Porque o 15 e o 28 vai retratar desse período aqui para frente, Mas depois nós chegamos lá. Aí diz lá, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então observa que Jesus dá um detalhe geral do Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 14, até o versículo 8, como eu desenhei aqui, eu tenho um princípio,
certo? Do 9 ao 14 eu tenho a segunda metade, porque é o que Jesus está detalhando. Então assim, ó, só deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, nós não precisamos nem se complicar, tá bom até aí? Vou apagar aqui, tá certo? Entendemos então, Jean? O que nós entendemos então, Jean, aqui? Por que eu disse isso? Então eu quero que você entenda que Jesus está dizendo o quê? Que do versículo de número 4 ao 8, refere-se ao quê? A primeira parte. A primeira parte, certo? Então quando tu lê ali, tá vendo, Moreno, por que nós não estamos no princípio? Porque esse período aqui, que quando tu lê de guerra, rumor de guerra, já está dentro da tribulação. E nós não estamos vivendo a tribulação. Beleza, então isso aqui matamos já, né? Do 15 até o versículo... Aqui é o período todo, tá? Eu vou botar um pouquinho mais para baixo, para não confundir. Deixa eu tirar aqui. Aqui é a metade, né? Então vamos colocar aqui o 15. Então isso aqui é um período todo, né? Aqui é a divisão. E foi aqui até o 8. Agora vamos lá, para nós entender. O que está falando do 15? Não está falando sobre o período o período que Daniel falou, na metade? O que ele está dizendo lá? Está dizendo assim, que quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no versão. Isso, lê o 16 para mim. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu Deus, irmão, é Judéia. Por que Judéia? Porque a profecia de Daniel é sobre quem? Sobre o povo e tua cidade. E Jesus está dizendo, quem estiver na Judéia. O que está dizendo? Está falando sobre a profecia de Daniel. Não é verdade? E o que diz mais lá? O 17 diz assim, em quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Ó, então pera aí, ó. Jesus, o que Jesus começou a narrar? Vamos entender o que Jesus está falando para nós não se perder aqui, ó. Ele está falando sobre o que, Jean? Qual que é a palavra principal de Jesus aí? Ó, ele está dizendo, ó, quando vocês virem o que o profeta Daniel falou, é para fazer o quê? É para não perder tempo. É para cair na estrada. Jesus está falando sobre, está dizendo assim, ó, vocês fogem. Está mandando o povo fugir. Então assim, ó, o versículo 16 não está falando sobre fuga? Sim. Versículo 17, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa. Não está dentro do contexto de fuga? Porque a ordem agora é correr, cai fora. Agora 18. Vai chegar no ponto polêmico. Hein? Agora vai chegar no ponto polêmico. Vamos lá, 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Por que não, Jean? Porque não pode perder tempo. Porque é para fugir, homem, não é para voltar. Vamos lá, diz o 19. Aí o 19 é polêmico. Aí, esse texto, vamos lá. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por que ai das grávidas que amamentam naquele dia? Eu vi um vídeo, eu quero compartilhar aqui uma voz de uma narradora dizendo assim, naqueles dias as crianças serão tiradas de dentro do ventre. É isso que o texto está dizendo? Não, gente, pelo amor de Deus. Jean, o que está dizendo das grávidas aí? Está dizendo que vai ser muito mais difícil para elas fugir. Por quê? Porque elas estão grávidas. Jesus está dizendo assim, não está mandando fugir? Tá mandando fugir. Aí Jesus, olha a atenção de Jesus para o discurso. Ele diz assim, ai das grávidas. Por quê? Não vão conseguir cumprir o que ele disse. E o que Jesus disse? Foge. Então não vão conseguir cumprir. Por isso que ele diz, ai das grávidas naquele dia. O que mais, Jean? Ele está dizendo assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que inverno? É fácil correr no inverno, Jean? Não. Tu já correu no inverno? Eu já fui atleta, eu sei que correr no inverno. Se tu não aquecer pelo menos uns 40 minutos antes, tu não consegue jogar. E aí, de repente, eles viram, já tem que correr, tu imagina? E tu sabe que em Israel, em algumas regiões, neva. E outra coisa, por que no sábado? Porque muitos ainda estão guardando o sábado e vão morrer, mas eles não vão quebrar o sábado. Então, ou seja, ó, o ato de fugir, ele abrange o versículo 16, 17, 18 e 19, certo? Aí diz o 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno sábado, porque haverá então grande... Ó, 20. Então, ó, do 16 ao 20.
A ordem é o que do 16 ao 20? Fugir. Fugir. Por quê? O camarada aqui quebrou a aliança, quebrou o acordo. Agora ele vai perseguir mesmo. Então a ordem é fugir. O que está dizendo do 20 para frente, Jean? 21. 21 diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco vai haver. Ó, por que é para fugir? Porque haverá. Então por que da fuga? Vamos fazer uma pergunta aqui. Por quê? Por que, Jean, que é para fugir? Porque vai ter uma aflição como nunca houve. Ó, por isso que isso é a grande tribulação, porque vai haver, porque a primeira já foi a primeira parte, agora é a grande tribulação, porque haverá uma aflição, porque se ali estão matando, estão sendo entregue, agora nem se fala, haverá uma grande aflição. E aqui também afirma o que a gente estava falando antes, né, pastor? Que o senhor estava ensinando ali, que agora até acontece terremoto, acontece forma, mas aqui está dizendo que não, como nunca houve. Como nunca houve, que faz parte dentro do contexto. É claro que esse texto também está dentro do contexto da primeira metade, então eu não posso separá-los. Diz lá, desde o princípio do mundo até agora nem tampouco haverá jamais. 22, Jean. 22 diz assim, e se aqueles dias não fossem abreviados... Que dias é esse, Jean? Os dias da grande tribulação. Então assim, tu já ouviu alguém dizer assim, olha, porque o tempo está passando rápido hoje porque os nossos dias estão sendo abreviados. E eles ainda citam esse texto bíblico. Mas a abreviação dos dias é de que dia? É da grande tribulação. É assim, ó, por que está sendo abreviado? Porque está tão difícil para o povo que se não fosse abreviado, ninguém conseguiria salvar. Porque é grande a aflição, Jean, não é verdade? Sim. Porque se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Então, a abreviação, então não tem esse negócio que hoje está passando rápido porque Deus está abreviando o dia. Não, o dia vai ser abreviado nesse período aqui, ó, de 3 anos e meio final, porque senão ninguém vive. Vamos lá, para nós terminar. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Ó, por que Jesus está dizendo isso? Está dizendo isso porque haverá falsos profetas? Não. Lembra daqui, ó, não pode desconectar isso aqui, ó. Por isso que o texto, para interpretar, tu tem que primeiro se concentrar na ideia, no raciocínio. Porque ele está dizendo assim, ó, a ordem não é para fugir. Se alguém estiver falando que está ali, vai parar. Só que pensa assim, alguém querendo fugir, alguém diz assim, não foge porque Jesus está ali, o Cristo está ali. Tu acha que eles vão fugir? Eles vão para perto de quem que supostamente é o alívio para tal sofrimento. Por isso que Jesus está dizendo, não cai nessa conversa, cai fora de Jerusalém. Também, se Cristo estivesse ali, eles teriam visto, né, porque o sinal da vinda lá, né, é que seria visível a todos eles. Por isso, calma aí, vamos chegar lá. Então as grávidas você já entende, que não tem nada que criança está sendo tirada do ventre. É porque ela não vai conseguir correr, não é uma mulher indefesa, sabe que é mais ou menos isso daí, para nós entrar em detalhe. Vamos lá. Então lá, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então é claro, nós vamos fazer uma ponte para Apocalipse depois, mas não vamos nem entrar nesse detalhe para não tomar tempo. Então, se alguém vos disser o que, Jean? Lê para nós. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por que não dá crédito? Foge. Por que não dei crédito? Ó, porque se der crédito à palavra de alguém que Cristo está ali, eles vão dar descrédito à palavra de Jesus quando está dizendo, foge. Tu está entendendo? Vamos lá. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ó, aqui eles estavam separados, né? Jesus separa em Mateus do versículo 4 ao 14. Mas agora ele já uniu. Por quê? Não é na segunda parte da tribulação em Apocalipse 13 que eles estão juntos? Olha aqui Jesus dizendo, tá vendo como é que a Bíblia toda se encaixa? Sim. Agora na segunda parte, ó, eles estão juntos. Aqui Jesus mostrou que o tempo é o tempo geral, e agora ele está dizendo que na parte final, quando a coisa estiver estourando, os dois estão juntos. Para atrapalhar a fuga, né? Lógico, ele está fazendo sinal lá, lembra dos sinais que ele está dizendo, que ele está fazendo? Então vamos lá. Falso Cristo, falso profeta. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Irmãos, olha Apocalipse 13, os sinais que ele vai fazer na segunda parte, olha o que diz. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse com que
fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Ele vai fazer, olha a proeza do sinal que ele vai fazer. Lembra que o texto diz lá, ó, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz cair do céu. Ele está contando a mesma coisa, só que Apocalipse, ele entra nos pormenores. Está entendendo? Mais à frente nós vamos escrever um livro interpretando Mateus 24 com Mateus 24. Independente de qualquer contexto apocalíptico ou de Daniel. Nós só vamos entender o texto dentro do contexto. E ainda nós vamos ver, o tema do livro é interpretando dentro do contexto imediato. Então vai ser mais ou menos essa a ideia do livro. Nós vamos escrever ainda, se Deus nos abençoar. E depois você vai adquirir o material. Vamos lá. Continua, Jean. 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Ó, o que é predizer? Não é dizer antes? Então ele já não disse antes que é para fugir e não cai na conversa? Continua. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Olha aí, o que esse texto está dizendo? Então, ó, do 16 ao 20, a ordem é fugir. Do 21, ele está falando sobre o período de aflição, né? Então, 21 e 22, não é verdade? Então, coloca aqui, ó, 21 e 22, ele está falando sobre a característica daquele tempo, que é um tempo difícil, certo? No versículo 23, ó, o então, de novo, ó, o então. O que está dizendo o então? Então, se alguém vos disser, então ele vai dizendo, ó, o versículo 24, 25, 26, ele está falando sobre a questão de que, ó, não cai na conversa que estão dizendo que eu estou ali ou aqui, vão embora. Aí, ele, para concluir isso, ele diz assim, ó, por que vocês não caem nessa conversa? Porque assim como o relâmpago se mostra do oriente até o ocidente, você vê o relâmpago? Tu vê, Marcos? Então, por que ele está dizendo manda fugir? Porque ele está dizendo assim, eu não vou estar limitado a um espaço físico. Ele não está falando dentro da casa? Sim. Então, um lugar fechado. Ele está dizendo assim, ó, vocês podem fugir porque aonde vocês estiverem, vocês saberão que eu cheguei. Foge, vão para qualquer lugar, mas aonde vocês estiverem, vocês saberão que eu cheguei. É isso que o texto está dizendo. Então lá, ó, o versículo 25, 26, ele está falando sobre isso. Por isso que assim como o relâmpago, se eu pegar esse texto e falar sobre que é o sinal da volta de Jesus, eu estou cometendo um crime escatológico. Não é isso, Jean? Por quê? Explica para eles. Qual? O 25. Ou quer dizer, o 27. Ele está mostrando apenas que será visível, né? Isso. Será visível. É o que ele está dizendo. Está dizendo? Vai ser visível. Tu está fugindo e aonde tu estiver, não acredite no que estão dizendo, que eu estou ali aqui, porque quando eu chegar tu vai ver. Não se preocupa com isso. A preocupação agora é fugir. Beleza. É fugir. Só isso. Então tem alguma coisa a ver com arrebatamento aí, Jean? Não. Meu Nem tem mais Deus. arrebatamento. Nem o arrebatamento já foi. Beleza? Marcos está dormindo? Está bem? Está firme? Tu aguenta mais 5, 10 minutinhos? Nós já vamos concluir. Porque eu quero só chegar... nós vamos estudar o capítulo todo, tá? Então eu não vou ter pressa para terminar. E eu já estou concluindo que eu quero só chegar aqui na parábola da figueira. E aí nós vamos parar por hoje. E aí nós vamos marcar outro dia uma aula. Você pode deixando as suas perguntas que eu inicio a aula seguinte respondendo as perguntas, tá certo? Então, já entendemos então, Jean, que do versículo 15, ó, do versículo 22, do 23 ele vai explicar que a fuga não precisa ter receio de fugir. Ele vai dizer que o quê? Que a sua vinda vai ser o quê? Visível, né? Do 23 em diante até o 27 ele vai falar que é visível. Certo, beleza. Então matamos aí. Então capítulo 15 ao o versículo 15 ao 27 está falando sobre a fuga, sobre as características que vai envolver a fuga. Que é o quê? É não acreditar em conversa e foge que todos vão ver Jesus. Agora vamos só para a última parte. Não vamos falar hoje ainda das virgens, tá? Porque não vamos ter tempo para isso.
mas depois nós vamos entrar. Eu fui tão criticado porque um dia eu ensinei que a parábola das virgens não tem nada a ver com a igreja, e eu peguei um texto na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, fazendo referência a um texto aqui que nós vamos estudar, que não tem nada a ver com a igreja, mas fizeram como um texto para o arrebatamento. Mas vamos lá. Jean, chegamos no 29. Sim. Olha o 29, Jean, começa para mim. 29 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o Segura aí para mim. Por que já começou que logo depois com a aflição daqueles dias? Lê o 21. 21? Olha só. Pode ler aí. Porque haverá então grande aflição como nunca houve. Não está falando de aflição no 21? Sim. Que nunca houve? Ele já retorna à ideia do sofrimento. Sim. Então olha o que diz lá o versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias... Então, está falando sobre o mesmo assunto. Sim. Vai lá. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aqui ele resumiu tudo que nós vamos ver lá no final, as 7 taças. Então as 7 taças está ocorrendo tudo aqui, do versículo 29. Vai lá, Jean. Depois de tudo isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Espera aí, então quer dizer que depois disso tudo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, não é verdade? Sim. E todas as tribos da terra se lamentarão. Então, está aparecendo aonde? Tem que ser aqui. Sim. Por quê? Aqui não é o fim? Então, quando chegar o momento do fim, do período da tribulação, né, que Jesus está voltando, eles não perguntaram, que sinal haverá da tua vinda? Não é isso? Isso. E do fim? Jesus não já falou sobre o fim? Agora está falando sinal da vinda. Que a vinda dele vai ser depois que acontecer tudo isso aqui, Depois que mandou fugir, que eles estão fugindo, ele está dizendo assim, pode ir embora, que depois vocês vão ver um sinal, e agora está dizendo assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Por quê? Jesus não vai voltar no final da tribulação? Sim. Então aqui eu tenho o versículo de número 30, já na parte final da tribulação. Vamos lá. Continua. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Beleza, ele chegou. Então aqui o 30 é a chegada, não é? Chegado. Então o 30 é a chegada dele. Beleza. Vamos lá. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. O que está dizendo? E ele enviará. Então quando ele chegar, agora ele já chegou. Então ele está enviando os seus anjos. Beleza. Com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Certo. Então assim, ele está dizendo que após a chegada, ele vai fazer um ajuntamento. Então quer dizer o quê? Ele está falando sobre tudo que vai acontecer de uma maneira geral após a sua chegada. Ele vai fazer um ajuntamento. Certo. Beleza. Aí fechou o 30. Agora vamos de novo. Fechou 31, né? Aí vai lá. E ele diz agora. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Ele está dizendo, agora aprenda a parábola da figueira. Eu só vou falar sobre a parábola e vou concluir. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então ele está dizendo uma árvore, né? Sim. Que ele está dizendo, vamos fazer um galho aqui. Apareceu um brotinho. Isso? Sim. O que ele diz mais? As folhas brotam. Então, um brotinho, aí a folha cresceu. Nossa, que folha bonita. E o que mais, Jean? Sabeis que está próximo. Sabeis que está... Então a árvore está toda florida agora, não é verdade? Tá aí, não é isso? Sim. Saber que está próximo o verão. Beleza. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, aprendei, não é isso? Ele está dizendo, vou apagar isso aqui, tá? Próxima estação, né, pastor? Por exemplo, para a gente entender. A árvore está florida, nós estamos na primavera, a próxima estação aqui é o verão. Né? Então ele está dizendo, aprendei, não é isso? Aprendei a parábola da figueira. Então ele está dizendo, ele usa uma coisa que todo mundo conhece. Para se referir ao quê? O que ele está se referindo aqui, o Jean? Ele vai explicar no 33. O que ele disse? Igualmente, quando vir todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Então ele está dizendo, igualmente, ele fala, aprenda a parábola da figueira,
Então, tu aprendeu? Já entendi, que é quando as folhas estão lá, eu já sei que mudou a estação, que a outra está se aproximando. Sim. Entendeu? Beleza. Então ele está dizendo, igualmente, assim, ó, quando tu perceber que aconteceu tudo isso, já está mudando a estação, já está chegando o tempo do fim. Entendeu? Aí ele diz lá, vai lá, Jean. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Tá, que geração é essa? É a geração que vai estar nesse momento. Então, ou seja, a geração que Jesus mencionou não é a nossa geração. Nós falamos assim, ó, que nós somos a geração do arrebatamento. Pode até ser, porque nós somos igreja. Mas nós não somos a geração da tribulação. Porque a geração da tribulação é essa que vai passar por isso, vai ver todas essas coisas, essa geração. Fechou? Fechou. Beleza, então a geração é o quê? É a geração que vai estar dentro desse período. Fechou? Deixa eu ver se fechou o texto. Não, falta 2 versículos aí. 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Ou seja, dentro do período dessa geração que viu tudo isso, não vai passar sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Amém. Fechamos então, Jean? Eu acho que hoje nós vamos além, né? Gastamos o que, Marcos? 1 hora? Mais ou menos 1 hora. Então, o Teologando Entre Amigos, ele surge para nós discutirmos essas ideias, né, esses textos bíblicos. Então, tu vai aprender a Bíblia de uma forma bíblica, sem nós fazer muito rodeio. Então, quando nós deixamos a Bíblia se explicar, nós chegamos à conclusão. Então, aqui eu quero que você entenda que nós agora já entendemos que Mateus 24, ó, o que eu quero que você guarde hoje na sua memória? Deixa eu apagar tudo aqui, que eu vou lhe explicar melhor. O que eu quero que você guarde hoje, quando você estudar a Bíblia? Que Mateus 24, vou colocar bem grande aqui, ó, Mateus 24, ele fala sobre os 7 anos. Certo, Jean? Sim. Que tem um princípio, meio, que tem um meio e tem um fim. Certo? Então ele começa aqui, ele vai até o versículo 4 ao 8. Certo, Jean? O 15, agora vamos colocar no período geral, né? Então o 15 até o 27 está falando sobre o período, né, do meio, é o período da divisa, né? Ó, vamos ver aqui, do 15, vou colocar mais exato, né? É do 15 ao 22. Então, 15 ao 22, vamos colocar que é o período do intervalo, que ele está quebrando. Então, vai acontecer, vai quebrar a aliança, e depois ali do 23 é a recomendação de Jesus. Para que fui. Isso, para que eles não caiam na mentira, né? Então, aqui é o período do meio. Então, quando você lê do 15 ao 22, está falando do período do meio da tribulação. O intervalo entre a quebra e o início da parte final, beleza? Por isso que é o intervalo aqui. Então, ó, o período do fim, nós temos lá do versículo de número 29 e 30, porque aí já chega o Filho do Homem. Então ele já chegou. Quando ele chega, o que ele vai fazer? Ele não faz um ajuntamento? Então vamos colocar mais um versículo junto ali. Então aparecerá no céu e ele enviará os seus anjos e tal. Então até o 31, Jean. Vamos colocar do 29 ao 31 aqui, ó, período do fim, porque aqui ele já fez o ajuntamento. Então ele já juntou todos os seus escolhidos. Beleza. Aí a parábola da figueira é só para trazer a ideia que a geração que vai ver isso é a geração da tribulação. Certo? Que vai estar aí, Jean, qual é os versículos? Do 31. Que é do 31. 32, pastor. Bota do 32 ao 35. 35. Fechou. Então agora nós já interpretamos Mateus. Quando chegarmos no versículo 36, a conversa muda. E nós não vamos entrar nesse assunto hoje, tá certo? Que Deus te abençoe. Um abraço para todos os amigos que nos suportaram, estiveram até agora estudando conosco. O teu comentário é importante para que nós saibamos o quanto está sendo útil esse Teologando Entre Amigos. Porque você sabe, sou pastor de igreja, tenho várias atividades, mas Deus colocou isso no nosso coração para que podemos compartilhar de uma forma. Talvez você não pode enfrentar uma sala de teologia, mas dentro da tua casa você vai aprender os assuntos mais polêmicos da Escritura de uma forma simples,
e bem objetiva. Então, deixa o teu comentário, compartilha. Esse vídeo, o Marcos ainda vai colocar aquela parte de abertura, vai estar no canal. Então, sempre que você quiser, lê ali, quer dizer, assista novamente, te esclareça as tuas dúvidas. Se ficar com dúvida, me manda ali, pastor, fiquei com dúvida, me explica melhor. Porque a nossa intenção é que você aprenda de uma forma sábia e inteligente o assunto do tempo do fim, tá certo? Deixa a tua mensagem, pode deixar as tuas perguntas. Eu encerro a minha fala, falei demais. E o meu desejo é que Deus te abençoe e que tu cresça cada vez mais no conhecimento, tá certo? Deixo para o Jean. Mas, meus irmãos, só deixar mais um abraço aqui para o irmão Sérgio Silva, Maciel, Edneide Paula e a irmã Franciela Oliveira, que entraram agora no finalzinho, estão todos saudando. Nós agradecemos mais uma vez então a participação e a atenção dos irmãos que acompanharam durante todo o decorrer desse vídeo. Aquilo que o pastor falou, nos ajude compartilhando, divulgando para os irmãos da igreja, aqueles que fazem uso da palavra principalmente, para que aprendam a verdade junto com a gente. Estamos aprendendo aqui junto com o pastor ensinando, a gente aprendendo a cada aula, para que a gente fale verdades. Amém? Pai do Senhor, fiquem na bênção de Deus. E que Deus te abençoe. Um abraço.